Pessoas são descartáveis, a não ser que você queira ser feliz. Oi gente, como vão vocês? Seja muito bem-vindo e bem-vinda novamente a esse canal Foco em Pessoas. Eu sou a Fer Sugano e vamos dar continuidade ao segundo capítulo do livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, autor best-seller, que fala também sobre as soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. E já vou pedir desde o começo para você deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com quem você desejar, tá bom? Vamos espalhar coisas boas por aí, ajudar as relações humanas e implantar esse autoconhecimento nas pessoas também. Pode não parecer, mas falar sobre esse assunto, trazer essa série para o canal, para mim é um desafio. Eu nunca fiz uma série assim, falando o tempo todo sobre determinado livro ou algo que eu esteja estudando. E com tanto tempo e de uma forma assim um pouco mais leve que eu digo assim, por mais que eu faça as edições em alguns pontos, mas eu tô me sentindo muito mais integrada, muito mais natural, tentando ser o mais natural possível. E isso é um desafio para mim. E tentar ser tudo o que eu sou e também colocar os meus pensamentos, os desvaneios, né, que fala de cérebro, e refletir sobre essas coisas que o livro fala, também é um desafio. Hoje eu trouxe aqui, para fazer companhia pra gente nesse capítulo, o livro da Retrato de Família, da Adelina Clara Regis de Souza, tá ali naquele cantinho, ó. Esse livro eu ganhei numa promoção que tinha que contar uma história de empreendedorismo num blog de mulheres empreendedoras da Linha Luz, e aí eu fui escolhida em segundo lugar. Então a primeira pessoa ganhava, o primeiro lugar ganhava o livro e uma camisa da Dudalina, porque esse livro conta a história da família Dudalina, naquela camisaria super famosa aqui no Brasil e agora já além mundo, né? E eu ganhei esse livro. E esse livro também me ajudou a concluir o meu trabalho em parceria com uma amiga minha sobre sucessão familiar e a passagem do bastão, né, nas empresas. Então ele tem um significado muito importante, mas eu trouxe ele ali para fazer uma referência nesse momento sobre a teoria dos incontornáveis, que vai falar um pouquinho ali mais das pessoas que estão mais próximas a nós, sabe? Então vamos lá. Teoria dos incontornáveis. Pessoas são descartáveis, a não ser que você queira ser feliz. Essa é a primeira frase aqui do capítulo 2. No mundo real, há pessoas que atravessam o nosso caminho e mais se parecem com pedras do que com seres humanos. Como lidar com elas? Falando em pedras, já viu aquela frase que fala assim: se você ver uma pedra no caminho, não a chute, sim, faça dela um degrau e suba. É bem interessante isso, porque, olha, tem pedras que a gente tem vontade de chutar mesmo no caminho, porque a gente não sabe nem por que tá lá, né? E muitas são as pedras também que a gente consegue transpor aí, subir e fazer delas algo melhor, talvez um pódio, para que a gente consiga ver melhor ou receber o que é de melhor para nós. Não é verdade? O autor chama de a teoria dos incontornáveis aquelas pessoas que a gente não deixa de conviver, que de alguma forma elas estão ali e a gente não consegue contorná-las, porque fazem muito mais parte da nossa vida do que a gente imagina, que são os pais, os primos, os tios, por exemplo, são um desses casos. Há pessoas que a gente não escolhe, que simplesmente foram... Quem escolheu para nós foi Deus, e a gente precisa aprender a lidar, que são essas pessoas que eu mencionei agora há pouco: pai, mãe, tio, vó, vô, sogro, sogra, as pessoas do trabalho também são incluídas aqui. E já outras, que ele vai falar mais a seguir em outro capítulo, que são as contornáveis, essas daí são diferentes das incontornáveis, mas as incontornáveis são essas que a gente não teve poder de escolha, simplesmente a gente precisa saber lidar. E o quão é desafiador precisar lidar com pessoas tão diferentes de nós. E eu falo isso porque, lógico, eu já convivi com muita gente, e eu acho que só por conviver com a minha família ali, o meu núcleo familiar de mãe, pai,
e dois irmãos com idades bem diferentes, de 8 em 8 anos, já foi bem desafiador. Então, assim, você imagina, é aquela real história. Se é difícil conviver com a nossa família, que a gente tá ali, já conhece, imagina com os outros. Não tem, assim, se for olhar bem, não tem muita diferença, não. Eu conto uma passagem aqui que eu vou ler na íntegra, tá bom? José do Egito foi traído e vendido por seus irmãos de sangue. Você acredita que isso doeu? Certamente. Ainda assim, ele não remoeu essa traição. Não se vingou e tornou-se governador do país mais importante do mundo antigo. José alimentou as pessoas que o venderam e proporcionou a elas regalo para uma vida boa. Por quê? Porque José tinha foco em ser feliz e cumprir o destino reservado para ele nesta terra. Será que no lugar dele você teria feito o mesmo? Pensa aí um pouco. Eu também trouxe esse quadrinho aqui que fala: a tarefa do dia é ser feliz. Porque para alguns pode ser que a felicidade seja algo muito simples, para outros não. Somos pessoas diferentes, temos entendimentos diferentes e muitas vezes a felicidade está em ver tua família com a saúde, em outras em você ter dinheiro no bolso, em outras você arrumar um emprego que você goste e qualquer tipo aí de algo que te traga uma satisfação. Esses são só alguns exemplos que eu dei, você deve ter outros mais aí. Coloca aí quais são o que te faz feliz. E essa busca por felicidade cada dia mais está latente assim no nosso coração, de buscar desenfreadamente aquilo que nos faça feliz. Algumas pessoas já encontraram e não é tão difícil assim. Basta realmente a gente expressar algo que ficou um tanto clichê, mas eu mesma ressignifiquei essa palavra na minha vida, que é gratidão. Agradecer a Deus pelas coisas que eu já tenho, sem ter que ficar olhando tanto aquilo que os outros têm ou o que eu poderia ter. E isso é um exercício também, é buscar essa compreensão. Não vou falar pra você que 100% eu já consegui, mas estou ali no caminho, tudo é um processo. Pra mim e pra muita gente, não é só pra mim não. O livro traz muitos exemplos, muitos fatos, muitos acontecimentos, eu não vou relatar todos, porque também quero que você pegue o livro e leia ali na íntegra, ou ouça o audiobook, tem aqui na internet também. Não é minha intenção aqui fazer o audiobook todo do livro. Então eu só tô pegando algumas partes, algumas passagens aqui. E você também pode ir comentando aqui comigo se você já leu esse livro, se você te atentou mais alguma parte no capítulo 2, tá bom? Coloca aqui nos comentários pra mim, por favor. O autor traz duas perguntas aqui pra gente refletir, trazer pra nossa vida e pensar como é que é isso de lidar com os incontornáveis da nossa vida. Quais estratégias você usa para lidar com os incontornáveis da sua vida? Quais os resultados isso te traz? Você está tendo sucesso? Você precisa aprimorar, encontrar alguma estratégia mais eficaz e pacífica para você aprender a contornar isso, lidar aí com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, com teus irmãos. E ele fala também que para se blindar emocionalmente da relação com essas pessoas, a gente precisa aceitar que se tratam de incontornáveis e colocá-las ali, tentar estabelecer uma ligação, um elo com elas, mas tranquilo talvez. E eu não tô falando isso que isso seja fácil, viu, gente? Isso também eu penso na minha vida. A minha família, por exemplo, é uma família muito grande, tanto por parte de mãe quanto parte de pai. Então vocês imaginam, eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, em algum momento eu já contei, mas da parte da minha mãe meus avós fizeram maternos, fizeram 9 filhos, e da parte dos meus avós paternos foram 16 filhos, e o meu pai era o mais novo. Então você imagina assim o tanto de tios e primos que eu tenho e como foi a convivência. Muitos deles já se foram, inclusive meu pai e minha mãe. Então você imagina aí como foi e ainda é lidar com toda essa gente. Antigamente não faz tanto tempo assim.
era muito mais complicado, gente, pra eu aprender a lidar. Até porque minha família é constituída de muitos conflitos internos. E isso não quer dizer que eu não os amo. Isso passou por uma ressignificação. Esse capítulo 2, ele fala muito sobre perdão. E perdoar, o que eu aprendi é que perdão não é um sentimento, é uma decisão. E liberta muito mais aquela pessoa que deu o perdão do que aquela que perdoou, sabe? Então é importante a gente pensar nisso, nessa construção de perdão na nossa vida. Quantas pessoas a gente já deixou para trás, ainda assim, e quantas a gente já desistiu, e o que é que a gente pode fazer para que essa questão do perdão se instale melhor na nossa vida. Eu já perdoei muita gente, algumas ainda estou no processo, e não é fácil. Não acho que é fácil, porque essas pessoas me magoaram, mas por outro lado, assim como a gente aprendeu lá no capítulo 1, eu também magoei pessoas. Então, aqui não é o caso da gente jogar pedras, sabe? A gente aprender com tudo o que a gente teve na nossa vida, sabe? O que aconteceu, o porquê que ocasionou aquilo, por que a pessoa fez aquilo ou por que eu fiz aquilo. Então, é um caso, assim, ainda de se pensar. E vamos pensando sobre isso. Outra frase do autor é: a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. E quem falou foi o Dale Carnegie. Olha, eu já rebati muitas conversas, faltava maturidade, realmente, faltava muita maturidade, faltava maturidade, inteligência emocional, saber lidar com as emoções. Foi sempre muito complicado pra mim, então foi preciso um tempo, sabe, para que isso se restabelecesse na minha vida. E até é engraçado porque diante de tantos conflitos familiares, tô falando de conflitos familiares porque a gente tá falando aqui dos incontornáveis que giram em torno dessas pessoas, porque a gente não pôde escolhê-los, simplesmente eles foram colocados na nossa vida, assim como a gente foi colocado na vida dessas pessoas, pai, mãe, tio, tia, trabalho. Então, uma coisa que eu achei interessante um tempo atrás foi o meu irmão mais novo falar pra mim que pra ele o que funcionou foi a passagem do tempo. Esperar que o tempo passasse para que ele compreendesse muitas coisas na vida dele. E pra mim, só o tempo não ajudou muito. Eu também precisei de fazer terapia e buscar outros recursos para que eu ficasse bem e eu conseguisse compreender muita coisa que aconteceu, inclusive conflitos. Quem me vê falando assim, hoje mesmo uma amiga falou assim que a minha voz traz tranquilidade, que eu passo essa coisa, mas não é sempre assim, isso é treino, não é tanto assim da minha essência, eu também desenvolvi. Até mencionei que na minha família, meu pai e minha mãe, eles conversavam nos gritos. Nos gritos. Então, assim, a gente começou a compreender que aquilo ali era o certo e não era. E depois de um tempo, a gente tinha que resolver problemas de família. E aí, para resolvê-los, o que a gente fazia? A gente gritava também. Parece que a gente estava todo mundo ali numa discussão, fervilhando. E muitas vezes a gente discutia, brigava. E outras vezes a gente só discutia as coisas. Mas eu acho que a gente mais brigava do que discutia, porque pra gente era algo tão normal. E foi preciso passar o tempo, foi preciso uma compreensão muito grande, uma maturidade muito grande de todos nós para entender que a gente não precisava gritar para ser ouvido. Foi uma maturidade que a gente ganhou com o tempo. Eu mesma cheguei e também falei assim, pai e mãe gritavam, porque é dessa forma que eles entendiam que eles eram compreendidos. A gente não precisa continuar com isso, porque eles também não sabiam, eles também não entendiam. Eles, com certeza, com a passagem do tempo, eles também iam compreender que eles não iriam precisar mais gritar para ser entendidos. Lógico que eu sinto, assim, no coração uma saudade e também, assim, será que eu posso usar a palavra pena aqui, dó? Por ele não tê-los mais conosco, para eles ver que as coisas mudaram. Mas foi um tempo, uma passagem deles aqui na Terra que a gente pôde conviver.
e entender que as nossas relações elas eram muito prejudicadas pelo fato da gente não conseguir sentar mesmo e conversar. Foram poucas, muito poucas as vezes que a gente conseguiu de fato sentar e conversar em família, por mais que eles tentassem, por mais que eles quisessem fazer algo certo. E assim, não estou falando, generalizando todo momento da nossa vida. Houve momentos assim tranquilos, lógico que houve momentos tranquilos em família, sempre tinha muito amor, mas também tinha muita briga, muitos conflitos. Eu não sei se vocês já assistiram, passava assim na Amazon Prime, agora houve uma mudança lá, eles tiraram, mas o nome da série é This Is Us, que significa Isso Somos Nós. Pra quem, né, tem uma família aí com 3 irmãos, igual no caso eu tenho, e pai, mãe, toda a família reunida, vai muito se identificar com todos os conflitos que passaram por ali. Aliás, assim, eu super recomendo essa série. A próxima temporada é a 6ª temporada, vai estrear agora em janeiro de 2022, pelo menos é o que está previsto. Então, se vocês querem acompanhar, ainda é possível. Não tá mais na Amazon Prime, eu acho, viu? Já tiraram. Parece que a Disney comprou os direitos, tá indo pra lá. Mas assim, quem puder, tiver oportunidade, quem me indicou foi a minha psicóloga. E eu, no começo, eu não queria assistir. Depois eu dei mais uma chance, porque eu vi que as pessoas falavam muito bem dessa série. E foi ótimo, porque assim, eu não sou de ficar assistindo muitas séries, e essa me ganhou, assim, de uma forma que foi uma compreensão incrível, sabe, que eu tive sobre a minha vida e sobre essas relações humanas e o quanto é importante esse autoconhecimento dentro dessas relações humanas, para que a gente fique bem, sabe? Quando o assunto é familiar, é conflito familiar, o tempo é um analgésico para as dores. Quando o assunto é conflito familiar, o tempo é um analgésico para os dores. Então, meu irmão tinha razão. Mesmo não sabendo, não compreendendo, e embora muita gente ouça, dê tempo ao tempo, as coisas vão se ajeitando, sabe? E é isso mesmo, dar um tempo, esfriar e talvez se distanciar um pouco ali daquele conflito, porque a gente talvez não tenha maturidade suficiente para resolvê-lo, e muitas pessoas já faziam isso e continuam fazendo, e realmente é um analgésico aí para nossa vida, que é o tempo. Gente, se vocês ouvirem aí algum barulho ao fundo que eu não consegui isolar aqui, é porque eu moro num prédio, tá? Então, às vezes os barulhos externos aqui vão vir, espero que não atrapalhe tanto a nossa conversa. Eu acredito que essa teoria dos incontornáveis, são pessoas que são mais próximas a nós, tanto da nossa família quanto do nosso trabalho, a gente pode retratar num momento de grandes eventos também. Talvez não tanto no dia a dia, mas vamos supor aquelas épocas festivas. Ele menciona aqui o Natal, por exemplo. Então, uma festa de família, ou Natal, ou de repente Ano Novo, enfim, pode ser qualquer época do ano aí de festivo para vocês. E aí tá aquele cunhado, aquela cunhada que você não se dá muito bem, que acaba sendo uma pedra no caminho, quem é que não tem? Então, é complicado você pensar assim, nossa, mas não dou bem, a pessoa tá ali, então acaba sendo uma pedra. E tudo isso vai realmente da gente saber contornar a situação. Muitas vezes a gente não tem essa abertura, não conseguiu ainda, e talvez a gente já se deu perdão e tá aqui, né? A gente tá aqui no processo de perdão, resolvendo as coisas pra ficar melhor. Não estou dizendo mais uma vez aqui que é fácil. É difícil, inclusive o próprio autor em algum momento aqui, ele coloca que já teve muita raiva de pessoas, mesmo sendo ali da família dele, já quis dizer palavras horríveis e encarar a pessoa e pá na pessoa, mas ele se segurou ali porque ele compreendeu que se tratavam de incontornáveis, então ele decidiu saber lidar com as emoções negativas que ele tinha para poder viver e sobreviver da melhor forma possível. Uma observação aqui
para quem é cristão. Tudo isso que eu venho falando a respeito do livro, sobre as dores também que a gente enfrenta, e o autor menciona muito aqui sobre isso, sobre saber lidar com as dores que acontece com a gente. E tudo isso é difícil para todo mundo, tá? Sem desmerecer ninguém, sem ser seletivo com ninguém, todo mundo passa por isso. Só que quando a gente é cristão, existe talvez uma cobrança muito maior conosco. E então ele colocou essa frase: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Tudo isso acontece porque nós cremos num Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que é compassivo com os seus. E é muito desafiador para nós, como seres humanos, querermos ser a imagem e semelhança de Deus, sendo que a gente não perdoa, fala mal dos outros, julga. E eu falo nós, porque lógico, eu estou inclusa nisso. Os seres humanos, eles são complexos ali nas suas decisões, no seu dia a dia, em tudo que acontece ao redor, e nós precisamos ter sabedoria para tomar a melhor decisão, e nem sempre a gente tem. Porém, o próprio autor sugere, pede, porque é bíblico, peça sabedoria a Deus, que Ele nos dará. Então, eu, por exemplo, sou cristã, sou católica desde da barriga da minha mãe, e sempre fui à igreja, participei de grupos de jovens, mas apesar de consumir muito as coisas de Deus, eu só fui mesmo entender o que tudo isso significava depois de adulta, depois de casada, e com a situação da saúde fragilizada dos meus pais, que eu fui realmente compreender. E hoje, mais que nunca, eu pego a Bíblia e tento compreender o que está escrito ali na Sagrada Escritura, que é esse livro milenar que o autor fala e se baseia nas falas dele, que é o que tem dado certo, embora muita gente possa discordar, mas é algo concreto, é algo que eu acredito que a gente precisa entender, compreender, que é uma das melhores coisas para a gente se basear. Ele menciona aqui novamente sobre José do Egito, por ter perdoado os irmãos dele e voltado a viver em comunhão com eles. E não foi simplesmente porque José estava lá no auge, ele estava super bem, para mostrar que ele estava bem. Não, foi pela conexão. E eu me vejo muito ali também. Todos os meus conflitos internos, tudo o que a gente viveu na minha família, por exemplo, a gente só conseguiu resgatar tudo isso pela conexão. Pela conexão de uma família que se amava, que sempre se amou, mas que não sabia lidar um com o outro, que não sabia, e precisou aprender as duras penas, porque é assim também que eu acredito. Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E muitas vezes a gente simplesmente vai levando até ver o que vai dar. E o perdão, novamente, está aí entre todas essas coisas que a gente passa. Uma das coisas que o autor traz aqui é sobre como a raiva dele só aumentava quando ele não conseguia ignorar as situações familiares dele, o que ele passava com essas pessoas que são incontornáveis, quando ele não compreendia e não sabia lidar. E foi só quando ele entendeu que o perdão ali, ele libertava mesmo, e o respeito se instalava, e que ele compreendia tudo o que estava acontecendo. E isso me trouxe um exemplo de uma amiga que se mudou do país, e ela me disse, eu não lembro agora exatamente em qual contexto, mas ela me falou que procurou todas as pessoas antes dela viajar. Ela procurou todas as pessoas com quem ela teve algum atrito e pediu perdão.
Agora eu não lembro se as pessoas perdoaram ela, mas ela disse que fez isso. Eu achei assim muito nobre do coração dela. Não sei se eu teria essa coragem toda de pedir perdão pra todo mundo, porque eu ainda tenho algumas pessoas que eu ainda tô no processo desse perdão. Mas ela quis ir embora daqui com o coração leve, e foi dessa forma que ela achou que era a melhor forma de resolver as coisas, e deu certo pra ela, e ela foi embora feliz e tá lá, e que bom que ela fez isso. Eu acho que ela compreendeu muita coisa que eu não sei qual era o processo de desenvolvimento pessoal que ela teve para chegar nesse momento. Eu só sei que ela deu muito certo para ela. E é o que o autor fala aqui, sabe? De tudo o que a gente passa na vida, com esses incontornáveis. Depois, no final das contas, a gente percebe realmente que não adianta nada, sabe? Sim, eu sei que tem coisas que a gente não quer nem ver na vida, mas as coisas que a gente consegue consertar da nossa parte é melhor mesmo, não é? E se a gente não conseguiu ainda, que a gente consiga uma hora de alguma forma, porque ninguém gosta de sofrer, gente. Então, e de alguma forma as pessoas sofrem, mas ninguém gosta de sentir dor. Uma outra história que o autor conta, que eu vou ler na íntegra também, é da Janete, que tinha 34 anos e foi deixada pela mãe com uma vizinha quando tinha apenas 3 anos de idade. A Janete cresceu com essa lacuna aberta pela ausência materna permanente. E então, quando ela completou 31 anos, ela conseguiu localizar a mãe num estado e foi até lá, comprou passagem, foi fazer uma visita surpresa. E pro espanto dela, quando ela bateu na porta, a mãe não quis sequer abrir a porta e mandou ela de volta para casa. E até hoje o Thiago conta que a Janete tenta encontrar uma forma de ser aceita pela mãe. E o desprezo machucou muito a Janete, e a vontade de ser filha supera essa ferida aberta que a Janete tem. Gente, que tristeza, né? A mãe a abandonou quando tinha 3 anos de idade, e ainda assim a filha, com todo esse tempo que passou, com certeza a filha conseguiu perdoar, foi atrás, e a mãe não compreendeu isso. Hoje em dia, tem na minha família também, lógico, já tem assim pessoas que são divorciadas e casadas com outras pessoas, com outra estrutura familiar, já tem outros filhos, e hoje em dia falam-se que é normal, mas não, acho que a gente não deve levar só pelo ponto da normalidade isso acontecer, mas que a preocupação que se tem com quem ficou, né? Que quem foi embora decidiu que ia embora, e quem ficou? Agora, será que é mais difícil para quem foi ou para quem ficou? É um abandono, sabe? As pessoas têm essa necessidade de pertencer a um lugar, de ter essa conexão com as outras pessoas. E isso é importante a gente pensar. O Padre Marcelo fala algo que eu acho muito interessante, que o antônimo do amor não é o ódio. O antônimo do amor é a indiferença. E essa indiferença machuca muito. Foi isso que talvez tenha acontecido aqui com a Janete. A mãe dela não tá odiando ela, mas simplesmente tá sendo indiferente ao amor dela. Tanto faz, tanto fez, mas fica pra lá, você já tava pra lá mesmo. É assim que eu entendo. Mas isso deixou uma ferida aberta gigante nessa relação humana. E pro autoconhecimento da Janete, dessa filha, né, chamada Janete, pra ela já deve ter passado certamente por um autoconhecimento e entendido que aquilo não estava fazendo bem pra ela, que ela queria o respeito, saber que a mãe estava ali. Mas pra mãe, talvez, esse autoconhecimento ainda não aconteceu. Porque maturidade não depende de idade, depende de experiência vivida, de soluções assim resolvidas também, né, de compreensão dessas soluções. Tem um exemplo aqui no capítulo 2 que é assim muito bom pra gente compreender essa prática de lidar com incontornáveis.
No caso, o autor morava em um local que prédio também. Ó, quando eu me mudei para São Paulo, a princípio fomos morar em um apartamento. No prédio, como geralmente acontece, as vagas da garagem são cativas e cada morador tem a sua vaga certa que foi concedida mediante sorteio nas reuniões de condomínio. Comigo também aconteceu isso. Exatamente assim, muita gente. E aí, gente, a vaga do Thiago aqui, do autor, era muito fácil de entrar e sair o carro, e a vaga do vizinho dele era horrível para entrar, tinha que fazer muitas manobras. Contudo, o Thiago, o autor, ele sempre ia viajar e quando chegava cansado, né, ele já queria colocar o carro ali e subir para casa. Falo subir porque tô imaginando que ele mora no andar mais alto aí do prédio. E ir pra casa dele. Só que muitas vezes ele chegava e o vizinho tava com o carro na garagem dele. E aí ele ficava pensando, como é que eu vou falar pra esse vizinho, como é que eu vou resolver? Ah, eu vou fazer um post bombástico, eu vou irritá-lo, eu vou falar pra ele que isso não é justo, que isso foi um sorteio. E aí ele tentando solucionar essa situação, e teve um dia que ele pegou, viu que o carro tava lá novamente, e ele desceu e limpou o carro do vizinho dele, deixou lá um bilhete que ele falando assim, que vou ler exatamente como tá aqui, pera lá, que eu vou ler. Você está estacionado na minha vaga, mas entendo que é bem difícil estacionar na outra. Se tiver algo que eu possa fazer para facilitar a sua vida, me avise. É muito discernimento. É muito discernimento. Gente, ele limpou o carro do vizinho e depois ele deixou esse bilhete aí no para-brisa. E ele falou que foi uma atitude muito boa, porque o vizinho dele compreendeu que realmente não estava legal o que ele estava fazendo, de colocar o carro dele na garagem do outro. Por mais que fosse fácil, não era a garagem dele. Mas o autor aqui, o Thiago, fala que a gente vence esses incontornáveis com flexibilidade, porque a flexibilidade não é algo rígida e dura muito mais na nossa vida. E até as pessoas conseguem compreender o que é que acontece. E o vizinho dele se tornou até um defensor dele depois que aconteceu isso. E, gente, eu que moro aqui no prédio já tenho há um bom tempo, já sofri muito com situações de vizinho. No geral, eu amo os meus vizinhos, eu gosto muito deles e falo isso, que sim, eu sempre falo para as pessoas, eu gosto muito daqui, é um ambiente muito agradável para mim. Porém, são várias pessoas que moram aqui no prédio e cada uma com um jeito de ser, cada uma com uma situação, um conflito. Então, eu também precisei ser muito resiliente, muito flexível. E até hoje eu passo situações de muita flexibilidade. E isso eu tô falando da minha parte. Imagina da deles, né? Imagino eles pensando também, nossa, os vizinhos lá, a feira, o que será que a gente faz que incomoda? Mas eu também lido com os meus incontornáveis aqui. No geral, tenho vizinhos muito bons. Se estiverem me vendo aí, ó, um abraço. E gosto muito dos meus vizinhos, mas ainda hoje lido com algumas situações que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou ser flexível a tal ponto de que eles me compreendam que aquilo tá fazendo mal pra mim e pode estar fazendo mal pra eles também. Talvez eles não estejam nem entendendo, nem sabendo. É um desafio muito grande você morar num prédio, gente, num prédio residencial. Em determinado momento aqui também, o autor fala sobre o remédio para o orgulho. Ele conta que ele tem déficit de atenção e acorda com um certo mau humor de manhã, não falando bom dia para os passarinhos, parece eu. E aí ele disse que tomou esse remédio e foi trabalhar. E chegando lá, disse que parou em um determinado momento, pegou o celular e começou a mandar mensagens e a ligar para algumas pessoas das quais ele já não tinha contato e nem afeto. Imagina pessoas líderes religiosos, pessoas com quem ele teve contato em negócios, pessoas, amigos de infância.
várias pessoas. Ele falou que começou a ligar num tom super amigável e assertivo e positivo, sem filtros, sem orgulho, e falando: oi, tudo bem? Aqui é o Thiago, como que você tá? E começou a resolver situações que aconteceram e refez novas amizades, pessoas que ele havia deixado para trás, pessoas que eram boas, mas que por algum motivo foram ficando para trás. Engraçado, também tenho muitas dessas. Você também? E a gente vai deixando mesmo, sem querer, porque às vezes a gente também se concentra tanto em uma situação que a gente está fazendo e as pessoas vão ficando aí para trás. Antigamente eu sofria muito com isso, porque imagina só, igual eu falei, uma família muito grande, eu tinha muitas pessoas conhecidas e eu queria saber lidar com todas essas pessoas, só me frustrei, porque não é possível, não dá, gente, não tem condições. Então é compreender mesmo aquela estrutura das esferas da amizade, dos amigos que são íntimos, dos amigos necessários e dos amigos estratégicos, porque senão a gente fica louco também. A gente quer muita gente bem, mas a gente não consegue estar com todas as pessoas ao mesmo tempo. E também não consegue, a curto prazo, talvez a gente também não consiga. Saber lidar com isso também foi algo que eu precisei desenvolver em mim, porque senão eu ia ficar louca. O resultado que o Thiago conta dessas ligações que ele fez espontâneas aí, ou ocasionadas por conta do medicamento, o médico disse que não, que o remédio ele causa sim alguns efeitos, mas essa predisposição dele em ligar para as pessoas já estava com ele, já era um desejo do coração dele. E foi, de repente, bem motivado. E ele que fez todo o processo. E foi muito interessante pensar assim, porque ele sentiu esse desbloqueio do orgulho que ele sentia por situações terem acontecido e eles terem se afastado. Esse bloqueio do orgulho foi embora, ele se desfez mal entendidos aqui e teve o resultado de paz no coração. E tanto que o pessoal falou assim, algumas pessoas perguntaram pra ele: Thiago, mas vale a pena voltar a se relacionar com esse tipo de gente? Pessoas que de alguma forma fizeram mal pra ele. E ele falou assim, que tem pessoas que ele não vai levar mais pra casa pra jantar com ele, não serão amigos íntimos, entendeu? É aquilo que eu falei, amigos íntimos são poucos, mas tem outras esferas que a gente pode colocar as pessoas que são nos necessários e no estratégico. Tudo depende da forma como a gente entende essas esferas aí e quer se relacionar com as pessoas. E ele falou isso, sabe? Que pelo menos ele desfez ali, ficou em paz com ele mesmo e ainda citou algo muito importante para nós, que eu já tinha ouvido falar, mas que às vezes a gente esquece e é sempre bom relembrar, que a indiferença mata mais que câncer. Gente, então assim, a gente adoece, eu já adoeci. Então, tanto pela indiferença que os outros me ofereceram, quanto as que eu ofereci. Então, é preciso a gente refletir sobre isso, para que a gente não caia nessa desavença, nessa desordem mental e emocional. E ainda o engraçado dessa situação que aconteceu com o autor é porque ele se sentiu muito constrangido. Parece que foi algo assim simples, mas depois que ele voltou a si, que acho que passou um pouco ali do efeito do remédio, ele compreendeu que, nossa, o que eu fiz? Ele disse que falou pro médico que foi muito constrangedor, mas que tinha trazido paz para ele estava bem. Muitas vezes a gente não consegue mesmo falar para uma pessoa, pedir um abraço, ou dizer o quanto a gente gosta delas, por questão de orgulho ou por não conseguir se expressar, e isso causa muito mal-estar pra gente durante o tempo, conforme o tempo vai passando, e a gente vai percebendo que a gente só tá perdendo tempo mesmo. No final de cada capítulo, o autor vai colocando perguntas e respostas, até dos alunos dele que ele recebe, e fala sobre, nesse capítulo fala sobre perdoar o pai,
sobre lidar com colegas de trabalho que invejam as pessoas, sobre pessoas, familiares que são xeretas, querem ficar bisbilhotando a vida dos seus familiares também, e sobre uns pastores aqui da igreja que tiveram alguns conflitos com as pessoas que frequentam a igreja. A gente pensa que só porque está na igreja nada acontece, né, gente? Não. Pode ser qualquer igreja, qualquer religião, sempre tem alguns conflitos, né? Porque somos pessoas cristãs, pessoas ali que tenham uma comunhão maior com Deus, que as coisas não aconteçam, pelo contrário, somos tentados da mesma forma. E o mais interessante disso tudo é, igual o Thiago fala, que não é porque ele é especialista em pessoas que ele não sofre com tudo isso, que ele não passa pelas mesmas coisas. A diferença é que ele, sendo especialista em pessoas, ele tem uma caixa de ferramentas em que ele pode abrir e pegar a ferramenta que mais se adeque ao momento que ele está vivendo e tratar a situação. É assim que eu penso também. Não é porque eu tô aqui falando para vocês e porque eu tenho minha formação em gestão de pessoas e também como analista comportamental que eu não passe pelas mesmas coisas. De fato, eu passo por todas, quem me conhece de perto sabe, mas saber lidar, ter essa caixa de ferramentas nos auxilia muito a não sofrer tanto quanto a gente poderia sofrer. E tudo é um processo, tudo é um processo. Assim como o autor, o Thiago, já sofreu muita coisa, mesmo ele sendo especialista em pessoas, ter atendido muita gente, eu também já vivenciei muitas coisas. Então hoje, por mais que eu sofra, eu paro e falo, não, peraí, eu tenho minha caixa de ferramentas, eu vou abrir essa caixa de ferramentas e vou pegar ali aquela que mais se adequa no momento e tentar resolver e conseguir ali resolver essas emoções negativas que estão me afligindo naquele momento. Como eu disse, o Thiago tem várias perguntas, mas eu quero focar em uma porque tem a ver comigo, tem a ver com a minha história. Então, essa pessoa pergunta ao Thiago, o autor, o especialista em pessoas, que Thiago, não consigo perdoar meu pai, ele nos abandonou a troco de nada. Passamos por coisas terríveis na infância e na adolescência, como fome e humilhações, por não poder pagar as contas, por responsabilidade dele. Hoje ele tenta se aproximar, mas simplesmente não consigo deixar isso acontecer. O que eu devo fazer? E o Thiago fala que quando a pessoa deveria proteger, nos abandona, as emoções elas esmorecem e a gente fica sem rumo e sem direção. Mas ele coloca essa pessoa na teoria dos incontornáveis, que não dá pra fingir que o pai não existe, que mesmo que ele não esteja com vontade de resolver isso, certamente ele não teria escrito pro Thiago pedindo, porque acho que já tem um desejo ali no coração dele de que essas coisas se resolvam. Então talvez esse passo já tenha sido dado, entende? E como é que ele quer resolver essa situação? Perdoar não vai, aqui tá dizendo, né, que se perdoar o pai dele, validará todo o mal que ele causou, não vai validar todo o mal que ele causou, mas aqui é aquela história que perdoar liberta, né, e muitos já perderam os pais, estão arrependidos por não terem conseguido dar e receber o perdão, e o conselho do Thiago é que a gente perdoe e seja livre emocionalmente, porque senão, caso contrário, a gente sempre vai dar esse peso emocional, né? E fugir disso tudo alastrador. E ainda desejar paz e prosperidade para essa pessoa, deve ser o aluno dele, que fez essa pergunta para ele. E eu te digo, eu também passei por isso. Eu também precisei perdoar meu pai várias vezes, inclusive ali no leito de morte. Uma vez eu tinha perdoado, e aí eu voltei os olhos pro meu pai, que estava frágil na cama, e falei assim, eu perdoei, mas não foi de verdade. Gente, eu dou risada porque tudo isso passou, tá? Houve algo, uma transformação muito grande emocionalmente no coração por todas as coisas que aconteceram na minha vida e na vida do meu pai, na vida da nossa família. Não é algo que eu guardo, aliás, eu falo isso muito facilmente porque houve uma transformação emocional.
Então, meu pai era uma pessoa muito brincalhona, muito divertida, e com certeza ele também se transformou ali durante aquele processo. E hoje, como eu creio que ele está no céu, então hoje se é que é possível ele me observar lá de cima de alguma forma, então eu vejo que essas coisas realmente foram sanadas. Eu sinto essa paz no meu coração. Então, meu pai, ele tinha esse olhar sempre duro, firme, quando ele queria falar alguma coisa, ou repreender, ou, né, ser bravo. E todo mundo olhava pra mim e falava assim, quando ele tava lá se tratando no hospital, esse olhar de ternura que ele tinha quando ele me olhava. E aí demorou um tempo pra eu perceber, quando eu percebi realmente, então eu senti de fato que aquele olhar de ternura era um olhar de perdão, tanto para mim quanto para ele, porque não é só nós nos perdoarmos, mas a gente também se perdoar. Não trata ali de quem fez mais ou menos, se trata da gente reconhecer que a gente errou. Então, assim, demorou para perceber que eu também errei em algum ponto e ele também demorou. E tanto que a gente só teve 6 meses para corrigir isso. E lembra que eu falei, perdoar 70 vezes 7 é bíblico? Quantas vezes você precisa perdoar? Perguntaram a Deus e a Jesus, e ele respondeu 70 vezes 7. Lógico que é um número simbólico, não tem fim, né, gente? Então eu sempre falei, eu tava no processo, mas eu não queria que meu pai partisse sem ouvir de mim que eu tinha o perdoado. O nó da garganta tá aqui, né? Mas é porque é emocionante mesmo. Então eu já tinha o perdoado, mas olhei, eu perdoei e pensei, não fiz certo, não perdoei de coração, vou tentar de novo, vou fazer de novo. E aí eu me direcionei a ele de novo, peguei na mão e ele com aquele olhar de ternura, então eu falei de todo o meu coração que eu perdoava e eu acredito que ele entendeu, porque ele também deve ter me perdoado. Então, apesar de todas essas situações que acontecem, o autor também fala que o bem sempre vence o mal, e eu também acredito muito nisso. Voltando ao entendimento lá da introdução, que o autor diz sobre ter um mundo real, que é esse que nós vivemos, e o mundo ideal, é sempre importante a gente lembrar que aqui na nossa realidade essas desavenças vão acontecer. Até o ser humano, ele cria situações, mas no mundo ideal que a gente acredita, não existirá nada disso. Lá nós vamos conseguir contornar ainda mais as situações e inclusive esses conflitos, eles serão totalmente dissolvidos e a gente viverá bem. Acredite nas pessoas, ele fala, eu acredito nas pessoas, apesar de elas não acreditarem em si mesmas. Eu também acredito. Acredito também que é um processo e que é com o tempo que as pessoas melhoram quando elas decidem se transformar. Não é dali pra cá, não é rápido, não é fácil, é demorado. E como uma mentora diz, né, a Josi fala muito sobre autoconhecimento, não é nada gostosinho, não, mas traz uma grande transformação para nossa vida. E terminando aqui com uma frase que o Thiago colocou: colecione momentos e não coisas, mas para isso você vai precisar de pessoas. Até o próximo capítulo. Um abraço e até mais. Tchau.